E aí, o que acontece quando uma cirurgia plástica não sai como esperado? Pois é, no Brasil, uma decisão judicial histórica virou esse jogo de cabeça para baixo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, para entender o que mudou. Imagina só a cena. A pessoa investe e cria uma expectativa enorme para uma cirurgia estética e no final o que vê no espelho é uma baita decepção. E aí fica a pergunta, né? De quem é a culpa? Por muito, muito tempo a resposta da justiça para isso foi, para dizer o mínimo, bem complicada. Não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos líderes mundiais em plástica, né? O problema é que, com tanto procedimento acontecendo, o número de processos na justiça também explodiu. Isso cria um clima de insegurança gigantesco, tanto para o lado dos médicos, quanto, claro, para o lado dos pacientes. Mas aí, no meio dessa confusão toda, veio uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mudou tudo. Foi um verdadeiro divisor de águas, que finalmente trouxe uma resposta bem mais clara. E olha, poderosa para essa questão. E é aqui que o jogo vira de verdade. A grande mudança foi essa. O tribunal estabeleceu que, na cirurgia estética, se o resultado não for bom, a culpa do médico é presumida. Isso mesmo, a balança da responsabilidade mudou de lado. Bora entender o que isso quer dizer na prática. Para a gente conseguir captar o tamanho do impacto disso, a gente precisa primeiro entender a diferença entre dois conceitos do direito que são chave aqui, a tal da obrigação de meio e a obrigação de resultado. Olha, a diferença é gigante. Pensa assim, na medicina em geral, o que vale é a obrigação de meio. O médico promete usar toda a técnica, todo o conhecimento dele, dá o seu melhor, mas ele não pode garantir a cura, certo? Faz sentido. Agora, o que o STJ disse foi que na cirurgia plástica e estética, a história é outra. Ali, a obrigação é de resultado. Ou seja, o profissional não está prometendo só tentar. Ele está se comprometendo a entregar aquele resultado específico que foi combinado. E essa pequena diferença no tipo de obrigação, bom, ela ativa uma ferramenta jurídica super poderosa, que é a inversão do ônus da prova. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Ela basicamente vira o jogo de quem tem que provar o quê dentro de um processo. É isso mesmo. A lógica foi completamente invertida. Antes, era o paciente que tinha que ralar para provar que o médico errou. Agora é o médico que precisa provar que ele não errou, que a culpa não foi dele. Ok, mas aí surge uma pergunta importantíssima, né, que é a base de tudo isso. O que a justiça considera um resultado desarmonioso? Como que se define isso? E a resposta do tribunal para isso foi, olha, genial de tão simples. Eles criaram basicamente um teste do senso comum. Não precisa de um perito, de um especialista para dizer se algo deu errado. A pergunta é, uma pessoa leiga, uma pessoa comum, olharia para aquilo e veria um desequilíbrio estético óbvio? Se a resposta for sim, pronto, é o que bate. Mas calma, isso não quer dizer que o médico está condenado antes mesmo de começar o processo. Claro que ele pode se defender. A questão é que agora o trabalho de provar que o problema não foi uma falha técnica dele, e sim um fator externo, tipo, sei lá, uma reação do corpo do próprio paciente, uma cicatrização que fugiu do padrão, essa responsabilidade é toda do médico. Certo. Entendido o mecanismo, vamos para o que interessa. Qual o impacto prático disso tudo no dia a dia, tanto de quem faz a cirurgia, quanto do profissional que a realiza? E pode acreditar, as consequências são bem grandes. Para os pacientes, a grande mudança é um fortalecimento, um amparo legal muito maior. Ficou mais fácil buscar uma compensação se o resultado não for o esperado. Aquele peso de ter que provar o erro do médico saiu das costas deles. E isso também ajuda a filtrar aqueles casos que são só uma insatisfação pessoal, sabe? O foco é no resultado objetivamente ruim. Já para os médicos, o cenário mudou bastante. A pressão aumentou, com a culpa sendo presumida, a necessidade de ter tudo, e eu digo tudo, documentado se tornou absolutamente crítica. Fotos de antes e depois, termos de consentimento super detalhados, tudo isso virou a principal linha de defesa. É a forma que eles têm de provar que a culpa não foi deles. Então, no fim das contas, o ponto crucial é esse. A gente está falando de um novo equilíbrio de forças. Um novo balanço de poder e de responsabilidade foi criado nesse universo da cirurgia estética. A relação entre médico e paciente foi, de certa forma, redefinida. Isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Essa decisão, sem dúvida, fortalece e protege as pacientes. Mas, por outro lado, será que ela não cria uma espécie de culpado até que se prove o contrário para os cirurgiões? É uma balança delicada entre proteger quem consome um serviço e garantir um julgamento justo para o profissional. E essa decisão, com certeza, mudou o peso dos pratos para sempre.